anos. E um dia eu fui dura com ele. Eu fiz o que não deveria ter feito. Deixei ele dormir lá fora. Isso não se faz. Porque a gente são herança de Deus os nossos filhos. Faça o que for, mas a gente tem que saber cuidar. Seja o que for, a gente tem que saber ter sabedoria para saber cuidar, porque são heranças de Deus para a nossa vida. Filho é a coisa mais linda. Dá trabalho? Dá. Mas se não for eles, nós não temos crescimento. E eu fico olhando assim, aquele menino, ele quis a parte dele. E ele tomou um caminho errado. Ele foi para bem longe. Eu acredito que ele não queria nem que o pai soubesse onde ele estava, né? Porque quando a gente tem, né? Ainda mais ele que queria tanto sair, fazer a vida dele, conhecer o mundo. E foi isso que meu filho fez. Irmão, mas Deus é tão lindo, tão poderoso. Irmão, meu filho, depois que aconteceu isso, foi no domingo que eu fui para a igreja. Quando eu cheguei, ele já estava com as malas todas prontas. Eu falei, para onde você vai? Ele falou, estou indo embora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, estou indo embora. Ele falou, mãe, eu te amo, mas eu estou indo embora. Eu acredito que o filho também amava o pai, mas ele já não queria mais aquela vida. Ele estava insatisfeito com aquela vida. Ali, minha filha, eu chorei. Mas Deus, Ele sabe como trabalha em nós. Ele sabe como nos corrigir. Se eu errei, que eu creio que eu errei, deixando ele dormir para fora. Meu filho é um trabalhador, não podia levantar às 5 horas da manhã. Aí, mas aconteceu. Mas eu falei assim, irmãos, naquele dia, eu chorei muito. Eu cheguei da igreja tão feliz, mas a hora que eu vi, e o colega ainda estava junto para ajudar a levar as malas. Eu falei, gente, só Deus na minha vida. Aí eu peguei e falei, tá bom. Eu falei, vai com Deus. Eu falei, se cuida. Para onde você vai? Não importa para onde eu vou. Eu falei, tá bom. Aí, depois que ele saiu, mas eu chorei. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, me perdoa. O erro foi meu. Eu não devia ter feito o que fiz. E aprendi, né, irmão? Aprendi. Aí, quando ele foi, passou uns tempos, ele começou a rodear minha casa de novo. Só que aí, irmão, ele já estava fumando narguilé, já estava bebendo, entendeu? Mas aí eu não podia fazer mais nada senão falar com o Pai Celestial. Porque Ele que governa, Ele que tem controle. Se não for Ele em nossas vidas, nós perecemos. Porque esse rapaz, quando ele saiu do lar dele, ele pereceu. Ele perdeu todos os bens dele, ele gastou em tudo. A ponto de chegar, pedir um serviço e cuidar de porcos, querer comer as bolotas, as lavagens. Gente, a que ponto o ser humano chega quando ele larga de Deus? Aí, quando foi um dia, eu estava em casa, meu irmão fez aniversário, eu fui na casa do meu irmão, aí eu descobri que ele estava morando com meu irmão. Aí ele estava lá com os colegas, tudo bebida, sabe, eu falei, gente, eu criei meu filho eu criei dentro da igreja todos os meus filhos. E quando eu me engravidei do meu filho, irmão, eu não sabia, e Deus me deu em sonho ele, e falou, Isaías. E quando ele nasceu, era o mesmo menino do sonho. E ele chama Isaías. Aí, irmão, esse meu filho ficou longe, e eu só olhava, irmão. Nunca assim dizer. Se ele me cumprimentava, ele ia em casa, me cumprimentava, ele começou a ir devagarzinho, né? Aí depois um dia eu estava na minha casa, ele me abraçou e falou, mãe. Eu falei, oi. Ele falou assim, deixa eu voltar. Eu falei, a porta está aberta, aqui é a tua casa. Você sempre foi meu filho e nunca eu vou deixar de te amar como filho. As portas estão abertas. E aí ele pegou, voltou. Mas ele veio tão assim, mansinho, sabe, pastor? Eu até achei que era um pouquinho de verdade. Mas
Quando ele voltou, eu já não cometi o mesmo erro. Aí eu dobrava o meu joelho, era 2 horas da madrugada, ele estava na rua, eu estava com o meu joelho dobrado, intercedendo por ele e pelos amigos dele, que estavam lá naquele narguilé, fumando, cantando. Ele não cantava, ele cantava lá nos microfones, né? Ele era conhecido dele. E ali foi. Aí um dia eu orando, eu falei: Senhor, entra ali. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com ele, mas liberta ele, liberta os amigos dele, porque também precisam de salvação. E quando foi um dia, ele acordou e falou: mãe, eu falei: oi, filho. Aí ele falou assim: mãe, hoje eu tive uma luta muito grande. Ele falou: eu tive um sonho que eu ia ali onde eu vou sempre, né? E a rua estava infestada de demônio, mas era muito. E ia tudo para cima dele. E o pavor que ele passou foi tão grande que no mesmo dia ele procurou o amigo dele e voltou para a casa do Senhor. E até hoje está lá, glorificando ao nome do Senhor. Mas, quando isso aconteceu, porque eu moro de aluguel, eu fui alugar uma casa e era em frente onde meu filho ficava. Sabe, nos bares assim, que ele ficava lá, passava a noite, era lá em frente, pastor. Então eu falei: mas se Deus me colocou aqui, ele se responsabiliza. Aí meu filho pegava um violãozinho com um amigo, punha na calçada e ia tocar. Entrava dentro do bar e ia evangelizar, na onde ele fumava narguilé, irmão. Então ali eu vi que realmente Deus mudou a vida dele. E hoje ele é casado, já tem sua família. Ele é um filho que, quando ele me liga, ele fala: mãe, eu amo tanto a mãe, porque eu sou assim, meu esposo morreu muito cedo, então eu cuidei deles, tudo. Então ele fala: mãe, eu amo tanto a mãe. E quando ele começa a ir lá, ele vai direto. Aí vai mulher, vai filho. Aí, mas é assim. Aí ontem eles ficaram lá até meia-noite, comendo uns pastelzinhos, porque fizeram muito pastel, né? Aí ficaram lá. Mas é assim, irmãos. E eu fico olhando assim, esse moço, ele gastou tudo. Tudo que era de melhor para ele. Talvez se ele tivesse investido nas coisas de Deus, talvez hoje ele era rico. Mas ele gastou com aquilo que não agradava aos olhos de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus nos coloca num lugar e muitas vezes nós queremos sair dali porque achamos que um nos olhou de cara feia, achamos que aquele lá não gosta de mim, aquele não me cumprimentou, irmão. Olha somente para Jesus, porque é Ele que vai te dar vida eterna. Olha, eu fico olhando a situação desse moço aqui. Ele foi parar no chiqueiro, sendo que teu pai tinha empregados e ele estava naquela situação. Mas um dia, aqui no versículo 18 diz que ele se levantou. No versículo 15, capítulo 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu estava esses dias, foi de sábado, de domingo para segunda, essa palavra veio no meu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E Deus, ele falou isso para mim, eu sei muito bem por quê. Porque eu sou uma pessoa assim meia covarde. Então ele falou: se levanta, venha ter comigo, porque quero eu fazer coisas novas na tua vida. Como que eu posso falar de Jesus? Como que eu posso falar aquilo que eu não
Esse moço, ele sofreu muito de ter deixado o pai, o lar do pai, um lar aconchegante, um lar que ele tinha a comidinha dele na hora certa, um lar que ele tinha seu pai ali cuidando, um pai que amava, tinha o seu irmão, mas ele não pensou nisso, ele estava fora de si. Mas o Senhor, pela bondade e misericórdia dele, foi até ali e falou com ele. Tocou no coração dele naquele momento.